Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. Vamos continuar a nossa exposição das cartas pastorais. Estamos no capítulo 1 de Timóteo. E hoje nós vamos ver dos versículos 12 ao versículo 17, que em resumo vai falar disso, que foi falado aqui para as crianças, mas precisamos atentar para detalhes revelados na palavra de Deus a respeito de tudo isso. Enquanto você abre sua Bíblia, vou contextualizar você um pouco. Nós estamos aqui diante das últimas cartas que o apóstolo Paulo ele escreve. O apóstolo Paulo ele já está aqui mais velho, provavelmente numa prisão domiciliar, como hoje em dia alguém que está na prisão domiciliar, que usa uma tornozeleira eletrônica, é uma pessoa que é livre, mas ao mesmo tempo ela está ali ainda pagando ali a sua pena. Não que o apóstolo Paulo fosse culpado de alguma coisa, ele era preso pela perseguição que havia ao Evangelho. Nada que esteja tão distante de nós aí em nossos dias. Essa é uma carta pessoal, é uma carta dirigida a Timóteo, mas ao mesmo tempo é uma carta dirigida à igreja de Éfeso, que é o lugar onde Timóteo está ali realizando seu ministério, com implicações também para as igrejas ao redor ali em Creta. Então, Paulo se dirige a Timóteo com o objetivo de que Timóteo ele tome conhecimento daquilo que estava acontecendo ali naquelas igrejas, principalmente na igreja de Éfeso, e que ele fosse resolver, ele buscasse resolver, depois de tomar conhecimento dos problemas que estavam acontecendo ali, principalmente por causa de um grupo de pessoas que surgia de dentro da própria igreja, chamados judaizantes. É como se aqui na igreja de repente surgisse um grupo que dissesse que nós teríamos que cumprir toda a lei de Moisés para que assim nós pudéssemos ter paz com Deus. Essas pessoas são chamadas ali de judaizantes, ou nós chamamos na teologia de judaizantes. Então Timóteo ele é chamado para pôr ordem na igreja, para fazer com que tudo aquilo que vinha acontecendo na igreja acontecesse dentro de uma ordem. E aqui já tem uma primeira aplicação: a igreja é um lugar de ordem. Paulo diz em outro momento, lá em 1 Coríntios, que é necessário haver ordem e decência. Então o apóstolo Paulo, ele coloca Timóteo ali, ele pede para que sejam eleitos presbíteros, para que haja ordem na igreja, principalmente quanto à doutrina. O resultado destas cartas e dessa carta aqui específica é que é uma bela carta de discipulado centrado no Evangelho, centrado na vida da igreja e centrado em ensinos para a liderança da igreja. Se você lê a carta primeira de Paulo a Timóteo, você não vai ver apenas conteúdo para líderes ou para o pastor que irá ali pastorear aquela igreja, mas ali existe lições da vida da igreja, como é que a igreja deve andar, como deve ser a postura da igreja, qual é a essência da igreja. Essa é uma carta de discipulado, como ser uma igreja discípula de Cristo. Então, vamos ler o texto de 1 Timóteo 1, 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito ajude o nosso coração a entender aquilo que o Senhor quer nos falar, a maneira que o Senhor quer nos pastorear através da Tua voz, da autoridade da Tua voz na Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, alguns versículos antes, aí no começo desse capítulo, ele vem falando sobre a arrogância dos falsos mestres. Ele começa essa perícope mostrando então a graça de Deus em sua vida. Há aqui um contraste com o legalismo colocado, o fardo colocado na vida da igreja por aqueles judaizantes, por aqueles que se diziam cumpridores da lei e que colocavam fardos pesados nas costas da igreja, dizendo que aquela igreja só estaria em paz com Deus se ela obedecesse os ritos da lei cerimonial ou da lei civil que Deus havia dado ao povo de Israel. Então, contrastando com esse legalismo, o apóstolo Paulo, aqui nessa perícope, ele vai falar sobre o evangelho da graça de Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo, fazendo isso, ele não está negando a lei do Senhor, mas ele está colocando que antes de cumprirmos a lei do Senhor, nós somos conhecedores, nós somos presenteados pela graça de Deus a pessoas que não têm condições de cumprir a sua lei. E deste modo, Paulo entende que a igreja passa a cumprir a lei de Deus, depois de já ter sido salva pelo Senhor. Então, essa é uma porção das Escrituras que exalta a graça de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai expressar essa graça de Deus de duas maneiras, sobre dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito ao seu chamado, ao seu ministério. Paulo é convicto que ele só é apóstolo pela graça derramada e não pelos seus méritos. E a gente, na leitura, a gente já entende isso, mas vamos entender melhor aqui, enquanto expomos aqui essa porção das Escrituras. Eu não sei como está o seu coração hoje em relação ao ministério que você exerce na igreja. Eu não sei como está. Muitas vezes, por causa de situações que acontecem na vida da gente, a gente pode estar desgostoso com aquilo que a gente faz, com o nosso serviço na igreja, com aquele ministério que Deus colocou em nossas mãos. E aqui eu quero, claro, diferenciar o ministério apostólico de Paulo do nosso ministério cotidiano. Existem diferenças, é óbvio, mas essencialmente todos nós fomos presenteados por Deus graciosamente com um ministério que Deus colocou em nossa mão. Eu não sei o nível de alegria, de 0 a 10, qual é a nota da alegria que você tem tido por ter recebido o ministério e o dom que Deus lhe deu. O apóstolo Paulo, quando a gente vai lendo aqui esse texto, a gente vai percebendo que o apóstolo Paulo olha para o ministério de uma forma muito alegre, muito feliz, muito exultante, porque ele, sendo um pecador, recebe de Deus a graça de ser um ministro do Senhor, assim como você recebe a graça de servir a Deus onde Deus lhe colocou e de ministrar
porque você também é ministro do Senhor, não é um apóstolo, nem uma apóstola, não é verdade? Mas você ministra a palavra de Cristo, você evangeliza, você fala de Jesus, você anuncia, você aconselha pessoas, você é sacerdote em Cristo Jesus, como nós temos visto aqui em outros estudos. Isso era muito precioso na vida do apóstolo Paulo e deve ser muito precioso para nós. Veja o que diz o versículo 12: dou graças a Cristo. Veja a gratidão do coração de Paulo. Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, Paulo já começa ensinando aqui algo que diz respeito aos falsos mestres. Aqueles falsos mestres, eles se autodeclaravam dignos para a missão. Tanto é que, se nós olhamos a vida no critério de boas obras, para nós aceitarmos sermos ministros de Deus, é porque nós já estamos nos achando aptos, dignos de alguma coisa. Era esse o raciocínio dos falsos mestres. E o apóstolo Paulo, ele vai na contramão disso, e ele diz: olha, eu dou graças a Deus, eu não dou graças a mim mesmo pelo ministério que eu recebi, mas eu dou graças a Deus porque Ele me fortaleceu. Veja a diferença. Eu sou um fraco, eu não tenho condições de realizar esse ministério, mas Deus fez algo por mim que eu jamais conseguiria fazer sozinho. Ele me fortaleceu. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja. Deus está o tempo inteiro nos fortalecendo, irmãos. Deus está o tempo inteiro fazendo com que nós consigamos realizar coisas que nós não teríamos condições naturalmente de realizarmos. E melhor ainda, o poder do Espírito Santo de Deus é capaz de nos fortalecer no nosso caráter, porque o caráter, ele é mais importante do que a habilidade para o ministério. A habilidade tem a sua importância, sim, mas o que é que adianta a habilidade sem um caráter assemelhado ao caráter de Cristo Jesus? O fortalecimento que o apóstolo Paulo está falando aqui, esse fortalecimento completo, que o Espírito Santo vem e trabalha no coração, nos levando a olhar para os nossos pecados, nos levando a olhar para o nosso egoísmo, para o rancor do nosso coração, e Ele trabalha dentro de nós, Ele vai nos fortalecendo, Ele nos faz olhar para Cristo e ver as grandes qualidades de Cristo Jesus, e orarmos e clamarmos: Senhor, eu quero ter o caráter de Cristo. E Deus começa a agir dentro de nós. O apóstolo Paulo diz que esse ministério tão gracioso que ele recebe do Senhor é porque o Espírito Santo o fortaleceu e o considerou fiel, designando-o para o serviço, designando-o para o ministério. A palavra aqui é para a diaconia, é a mesma palavra para os diáconos da nossa igreja. Esse serviço que Deus nos dá, ele é fruto da graça de um Deus que trabalha em nosso coração. Portanto, irmãos, na nossa vida como igreja, nós não devemos olhar para nós mesmos e dizermos assim: eu não tenho condições de servir ao Senhor, eu não tenho condições de anunciar a palavra de Cristo, eu não tenho condições de servir em um ministério. Olhe para a graça de Deus e saiba que Deus o tempo inteiro, Ele não, como diz uma palavra que a gente aprende quando a gente se envolve com missões. Eu participei durante um ano inteiro de uma escola de missões interno. Eu fui para o internato, passei um ano numa escola de missões e foi maravilhoso, muito bom. Faria de novo. E uma das frases que eram muito faladas ali no contexto de missões era: Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. Deus não chama os capacitados,
mas Deus capacita os chamados. Então, meu irmão, minha irmã, não se baseie em si mesmo para servir a Deus, mas clame a Deus para que Ele te fortaleça para o ministério e receba graciosamente o ministério que Deus colocar em suas mãos. Então, por que fica tão óbvio que na vida do apóstolo Paulo, o seu ministério era graça, era pura graça? Então convido você aí novamente para o versículo 13, para que a gente entenda de que forma fica óbvio, fica destacado que o ministério na vida do apóstolo Paulo é graça. Diz assim a palavra de Deus: a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Veja, o currículo do apóstolo Paulo, nós sabemos, que o apóstolo Paulo, ele tem um currículo acadêmico invejável, que o seu zelo religioso, quando era fariseu, é um zelo assim que ele superava os seus amigos ali de religião. Contudo, quanto a Cristo Jesus, o apóstolo Paulo era cego. O apóstolo Paulo estava com o coração ainda petrificado em relação a crer em Cristo Jesus. E você sabe que a salvação ela vem através da fé e da fé em Cristo Jesus. Então o que é que Paulo fazia em relação a Cristo? Não em relação a tudo na vida, mas em relação a Cristo. Ele era blasfemo. Imagine um homem que tinha a capacidade de matar alguém que amava Cristo, de tirar um pai de família da existência da sua própria família, de quando ele não, se você duvida que Paulo tenha matado com as suas próprias mãos alguém, eu creio que ele pode ter feito isso sim, mas se ele não matou com as próprias mãos, ele era o mandante em muitos momentos. Se você lembrar da morte de Estevão, quem é que estava lá recebendo as roupas nos seus pés, enquanto as pessoas arregaçavam as mangas para apedrejar e matar Estevão? Quem foi que deu a ordem para que Estevão fosse morto? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não se orgulhava disso. Ele sabia que esse ódio que ele tinha quanto ao nome de Cristo tinha o levado a mandar, aprisionar e matar tantas pessoas. Você acha que isso não levava ele a falar mal de Cristo? Certamente o apóstolo Paulo, ele falou muito mal de Cristo Jesus. No passado, era blasfemo, perseguidor. Dentro desse contexto que nós já colocamos aqui, ele aterrorizava os cristãos. É como você imaginar aí algum político, alguma figura política que você sabe que vai perseguir a igreja. Paulo era essa pessoa aí. Quando se pensava no nome de Paulo, os cristãos tremiam, porque Paulo, como fala no livro de Atos, ele respirava ameaça. A sua respiração era ameaça de morte. Os cristãos viviam aterrorizados por causa, não do apóstolo Paulo, mas do Saulo de Tarso, também podendo chamar de Paulo. Não é a mudança do S para o P que muda a vida de Paulo, mas aquilo que Cristo faz ali no seu coração. Ele era perseguidor da igreja e ele era insolente. Insolente é alguém arrogante, é alguém que faz o que faz com a cabeça erguida e não está nem aí. Ele faz com vontade aquilo que ele faz. Ele não tem peso na consciência diante daquilo que ele estava fazendo. Esse era o apóstolo Paulo. E por que Paulo está dizendo tudo isso aqui, irmãos? Qual é a utilidade de Paulo falar essas coisas aqui tão horríveis? É para contrastar com a maravilhosa graça de Deus de ter presenteado a ele com um ministério. Como é que alguém como eu recebe um ministério, recebe esse presente
Esse algo tão maravilhoso, Deus me deu, Ele me considerou fiel. Como é que é isso? Se não for a graça de Deus sendo derramada na minha vida. Ele diz, seguindo o texto: mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele era um judeu zeloso, um fariseu zeloso. Ele acreditava que fazendo tudo isso, ele estava obedecendo a Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus, enquanto ele perseguia a igreja. Ele achava que estava fazendo o certo, por isso ele usa aqui a palavra ignorância. Eu estava ignorante, eu estava petrificado, eu não conseguia entender que Cristo era o Messias prometido em toda a revelação das Escrituras Sagradas. Os meus olhos não estavam abertos para isso. Eu estava ignorante, mas eu alcancei, eu recebi, eu ganhei misericórdia da parte de Deus. O apóstolo Paulo, ele, por estar cego em seus próprios pecados, ele não conseguia encontrar Cristo Jesus. Hoje, isso pode acontecer também conosco. Nós podemos ser religiosos, nós podemos ser frequentadores da igreja, nós podemos bater a nossa meta religiosa, fazer o nosso devocional diariamente, e ainda não termos conhecido de coração Cristo Jesus. Isso significava que Paulo, em sua incredulidade, ele ainda estava perdido, ele ainda estava cego. Isso significa para nós, se nós também somos apenas religiosos, que nós precisamos crer em Cristo Jesus. Que os nossos olhos precisam se abrir em relação a quem é Cristo Jesus em nossas vidas, para que nós sejamos salvos. Então, o apóstolo Paulo, ele recebe o ministério do próprio Deus simplesmente pela graça. Então, queridos, nós não somos apóstolos, nós não recebemos o ministério igual ao ministério do apóstolo Paulo, mas essa verdade, ela tem implicações preciosas na nossa vida. Nós somos imperfeitos, servindo ao Deus perfeito, que nos chama ao serviço pela graça, enquanto nós somos santificados. É assim que nós recebemos o ministério da graça de Deus. Veja o que diz o versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou. O apóstolo Paulo, se você lê as cartas paulinas, você vai perceber que ele sempre vai usar esse contraste. Ele sempre vai mostrar o abismo do pecado, a podridão do pecado, inclusive colocando a si mesmo como exemplo, para depois falar da superabundância da graça na vida de pecadores, seja lá qual for o pecador que você tem em mente. Imagine a pior pessoa do mundo. Se você imaginar você começou bem, tá certo? Porque Paulo que faz isso, ele diz que ele é o pior dos pecadores. Então imagine essa pessoa aí. O apóstolo Paulo está dizendo, essa pessoa pode ser salva pela graça de Deus, pode ser aceita por Deus, pode ser chamada de filho de Deus, pode receber um ministério de Deus. Essa pessoa aí, que muitas vezes nós odiamos, ao invés de evangelizarmos essa pessoa, ou de orarmos por essa pessoa. O apóstolo Paulo está dizendo, essa pessoa pode ser fruto do evangelho de Deus. Então ele diz, transbordou a graça. Quando isso acontece, transborda a graça. Há alguns lugares que o apóstolo Paulo usa essa mesma ideia do super, dessa graça que é super abundante. Por exemplo, ele fala dessa graça em Romanos 5:20 como uma graça superabundante. Ele falando da fé, ele fala que essa fé que ele nos dá, ela super aumenta.
Ele diz em 2 Coríntios 7,4 que existe uma super alegria, uma alegria que excede. E por fim, em Filipenses 4,7, ele diz que existe uma paz que ela supera o entendimento. Tudo isso, irmãos, é fruto do Evangelho. Quem faz esse oposto, esse contraste acontecer, quem faz as virtudes transbordarem onde só havia pecado, a virtude do amor, da paz, da fé, da graça, da salvação, quem faz isso é algo chamado Evangelho. É por isso que nós somos chamados a pregar o Evangelho e não contar outras histórias, mas falar sempre desse Evangelho que é poderoso para fazer essas coisas acontecerem. E falando do Evangelho, quando nós olhamos para o versículo 15, eu queria que você olhasse aí, para que a gente aprenda junto um belo resumo do que significa Evangelho. Evangelho, ele pode ser descrito de maneira muito profunda. Você pode escrever milhares de livros explicando o que é o Evangelho. Mas o interessante do Evangelho é que ele pode ser também escrito em uma frase. E o versículo 15, ele é um resumo do que significa o Evangelho. Veja o que diz. Esta palavra é fiel e digna de aceitação, de toda aceitação. Contrastando aqui com a palavra dos falsos mestres, que era indigna de aceitação. O Evangelho é puro e ele é digno de toda a aceitação. E o apóstolo Paulo havia recebido esse Evangelho. Então ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Esse é o Evangelho. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Se você se aprofundar aqui, em cada parte dessa frase, em cada característica aqui do significado, das implicações, você vai ver uma profundidade enorme que há aqui nessas palavras. Primeiro, que Cristo Jesus, ele é enviado por Deus, ele é o Filho de Deus, enviado ao mundo, que se faz homem. Ele diz que ele veio ao mundo, ele não vem como um holograma, ele não vem como um avatar, mas ele vem em carne e osso. Ele se torna homem, ele nasce de mulher, ele nasce de uma virgem, ele vive, ele pisa no nosso chão, ele come a nossa comida, ele vive entre nós. Com que objetivo? Salvar. Por que salvar? Porque nós estávamos condenados, nós estávamos indo para o inferno. Nossa vida, desde o dia que a gente nasceu, era uma vida de condenação, de distância de Deus. Estávamos desligados espiritualmente do Senhor, éramos inimigos de Deus. Até quando a gente fazia boa obra, essas boas obras estavam todas contaminadas, porque nós éramos inimigos de Deus. Então Jesus, ele vem salvar aqueles que estavam perdidos, essas pessoas que eram pecadoras. E aí a gente poderia passar muito tempo aqui falando disso, mas o finalzinho aqui dessa explicação do apóstolo Paulo sobre o que é o Evangelho é muito interessante e traz uma lição de humildade ao nosso coração. Ele diz que Jesus vem salvar os pecadores, mas que ele é o principal. Ele é o principal. Isso é um contraste muito grande, irmãos, com a nossa vida, principalmente quando a gente olha para a nossa nação, para os líderes que muitas vezes aparecem na mídia, com a lógica que muitas vezes está por trás da liderança, da cultura evangélica de muitas igrejas. É como se uma pessoa fosse galgando posições, e essa pessoa vai se tornando importante, depois no próximo degrau ela fica mais importante, até ser... Aí tem vários nomes novos que estão dando aí. Tem apóstolos, tem... me ajudem aí, o pessoal que veio aí de algumas outras igrejas, né? Outros nomes. Além de não se contentaram com chegaram a ser apóstolos. Então agora tem o... E vai.
Pois você me lembra, me deu uma amnésia aqui dos nomes. É até bom. Mas a lógica bíblica não é essa. Paulo, ele não diz aqui, eu era o principal. Eu era um pecador muito horroroso. Paulo diz, eu sou o principal. Eu sou o principal pecador. Meus irmãos, no dia que alguém da liderança dessa igreja, seja um presbítero, um pastor, um diácono, um líder de ministério, no dia que você perceber que a arrogância está tomando o coração dessa pessoa, exorte em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa vir a nos humilhar, para que a gente entenda que a gente não é nada, e que o ministério que a gente recebe é totalmente fruto da graça de Deus. A um pecador, seja o pastor Rodrigo, seja o pastor Ronaldo, seja cada presbítero da nossa igreja, cada diácono, é graça de Deus na vida de pecadores. Então esse é o evangelho. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas que coisa boa ouvir o evangelho. Que coisa boa é saber que Cristo Jesus veio ao mundo para te salvar da situação que você está, da condição que você tem vivido. Muitas vezes nós mesmos crentes vacilamos e nos envolvemos com o pecado, ficamos como aquele cachorro que o Senhor Jesus fala, que quer voltar para o vômito. Ele já estava limpo, já tinha tomado banho, já tinha ido no pet shop, e aí o dono deu um vacilo, e ele fugiu e se rolou ali na lama, e se sujou todinho de novo. Não faça isso. Olhe para Jesus. Jesus, ele veio salvar você exatamente dessa lama, para que você esteja voltando para ela. O evangelho mostra que há perdão se você busca arrependimento em Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Cristo. Portanto, queridos, se nós fôssemos salvos pelas obras da lei, nós estaríamos condenados. Veja como somos pecadores. Não haveria chance para nós. Mas nós não somos salvos pelas obras da lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E assim andamos na lei do Senhor, como gratidão eterna pelo que Cristo fez por nós. Nós não somos contra a lei do Senhor, nós somos a favor dela, porque nós amamos a lei do Senhor. Mas por que nós amamos a lei do Senhor? Porque Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, e Ele fez aquilo que nós jamais conseguiremos fazer nesta vida. Por isso nós amamos Jesus e cumprimos a sua palavra, ao passo que nós somos santificados. Nós vamos aprendendo a cumprir a lei de Deus, nós não a ignoramos. E essa é a pegada que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, para que Timóteo ensine a igreja em Éfeso, que eles não sejam legalistas, que eles não aceitem essa falsa pregação legalista, mas que eles se baseiem, continuem a se basear no verdadeiro evangelho para a caminhada, porque senão eles vão desistir, porque senão o fardo será muito pesado, porque senão o discipulado não vai acontecer, porque discipulado não é sermos assim, legalistas, mas discipulado é conhecermos uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Quando nós vamos conhecendo a pessoa de Jesus, nós vamos amando a pessoa de Jesus, nós cumprimos a sua vontade, nós vamos aprendendo a ser como o Senhor Jesus Cristo. Esse é o fruto do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, descendo agora a ladeira para terminarmos essa nossa reflexão, no versículo 16, ele vai falar da finalidade de Deus ter feito isso na vida dele. Ele diz: mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador,
Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Então Paulo está dizendo, olha gente, sabe qual é o objetivo de Deus com a minha vida? O objetivo de Deus com a minha vida é para que as pessoas olhem, é para que a igreja olhe para mim, é para que o pecador, perdido ainda, olhe para mim e aprenda algumas coisas diante daquilo que Deus fez na minha vida. E eu chamei aqui de atributos de Deus aprendidos com a vida do apóstolo Paulo. Primeiro atributo, a misericórdia de Deus. Ele diz, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus pudesse mostrar a sua longanimidade. Segundo atributo, a paciência de Deus. E eu servisse de modelo para todos que hão de crer para a vida eterna. Deus é Senhor da eternidade. Deus é eterno e é Senhor da eternidade. Então, olhando, você é pecador como eu, e nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, e em momentos que nós merecemos o castigo de Deus na nossa vida, nós olhamos para Paulo, e isso se aplica também em relação ao seu ministério. Muitas vezes você pensar em desistir de um ministério por ser uma pessoa que tem se considerado indigna do ministério, e você olha para Paulo e diz, Deus é misericordioso. Isso tem a ver com o meu ministério. Ou você está perdido em seus pecados, você olha para Paulo e diz, Deus tem misericórdia de mim, porque eu vi que o Senhor foi misericordioso na vida desse homem, na vida desse apóstolo. E aí, mas você diz assim muitas vezes, mas eu sempre peço perdão e volto a praticar de novo aquele pecado. Eu não tenho cara mais para chegar diante de Deus. Eu não tenho coragem de pedir perdão de novo por uma coisa que eu já pedi perdão várias vezes. Será que, sabe de uma coisa, eu não vou mais nem orar, eu não vou nem mais ler a Bíblia, e o próximo passo, eu não vou nem mais para a igreja. Pode ser esse o pensamento que ronda aí o nosso coração. Mas com o apóstolo Paulo, nós aprendemos que existe uma completa longanimidade em Deus. E eu não estou dizendo aqui que Deus não pesa a sua mão, eu não estou dizendo aqui que Deus não é justo ao ponto de disciplinar essa pessoa. Não estou falando, a gente viu isso em Oséias, domingo de noite. Sim, Deus pesa a sua mão, mas não esqueça da paciência de Deus. Não esqueça. Ao mesmo tempo, tome cuidado, porque a mão do Senhor pode sim pesar de uma forma muito dolorosa na sua vida, mas isso não anula a sua longanimidade. Deus é longânimo, Deus é paciente, e é por isso que muitas vezes quando a gente quer desistir do ministério, quando a gente quer desistir da vida cristã, nós precisamos olhar para Deus e dizer, de fato, Senhor, não tem como não perceber a tua paciência. O Senhor foi paciente com o povo de Israel, muito paciente. O Senhor foi paciente com os seus discípulos, com os apóstolos ali. Lembra como eles eram? Lembra da paciência de Jesus com aqueles homens? O Senhor foi paciente com as igrejas, que a gente tem estudado aqui nas nossas exposições bíblicas. Como Jesus é paciente com as igrejas dele, não é verdade? Deus, Ele é paciente, mas Deus é eterno, e não há impossíveis para que Ele possa, não há coisas que Deus não possa fazer, não há pecador que Deus não possa salvar. O Deus eterno é o dono da eternidade, e Ele dá vida eterna a quem Ele quer. Por mais que a gente fique chateado, mas Deus salvou aquela pessoa. Imagine alguém que fez um mal a você e a sua família, e Deus foi lá e salvou aquela pessoa que você odeia, que você queria que fosse para o inferno mesmo, aquela pessoa ali. E Deus diz, não,
eu resolvi dar a eternidade, graciosamente, para essa pessoa que você odeia. Uau! Deus é misericordioso, é longânimo e é o dono da eternidade. Ele que presenteia graciosamente com vida eterna a você, que não é melhor do que essa pessoa que você odeia. Você não é melhor que ela. Se você recebeu salvação, foi pela graça. Se essa pessoa recebeu salvação, é pela graça também. Esse é o Evangelho do Deus Salvador. Eu gostaria de terminar lendo aquilo que brotou no coração de Paulo ao falar do Evangelho. Você já percebeu que nos apóstolos, nos escritos, nas cartas, sempre que uma explicação do Evangelho, ela é dada, ela é colocada de forma profunda, principalmente o apóstolo Paulo, ele é levado à adoração, ele é levado ao louvor, ele é levado a um cântico, a uma poesia, ele quer elogiar a Deus por esse plano tão maravilhoso e tão gracioso que alcançou a sua vida, que alcançou a vida da igreja. Veja o que ele diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Esse é o louvor que brota do coração do apóstolo Paulo, quando ele olha para o Evangelho da graça. Ao invés de nós olharmos para esse Evangelho achando ruim porque Deus salvou alguém que a gente não queria que ele salvasse, como Jonas. Lembra de Jonas? Que ficou com raiva porque Deus salvou Nínive. Ao invés disso, Paulo é levado a sair dos seus rancores, das suas mágoas, daquilo que aprisiona um homem no ódio. E ele diz: graças a ti, Senhor, o teu Evangelho ele é maravilhoso, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Rei eterno, o Senhor portador e dono da eternidade, o Senhor é imortal, o Senhor é imutável em tudo aquilo que o Senhor sempre foi, o Senhor continuará sendo para todos sempre. Esse Deus aí misericordioso, longânimo e salvador, o Senhor sempre será esse Deus. O Senhor é imortal, invisível, nós não vemos porque Deus é Espírito, mas em Cristo Jesus nós temos a expressão de quem Deus é. Nós também vemos a Deus nas suas obras, quando Deus transforma alguém como você, quando Deus transforma alguém como eu, nós vemos o poder de Deus e o caráter de Deus invisível e único. Lá em Éfeso, a grande deusa era a deusa Diana. Ela tinha vários atributos falsos, porque essa deusa nem existia, na verdade. O ensino de Paulo é que os falsos deuses, eles não existem. E Paulo diz aqui, olha, só existe um Deus que deve reinar, que deve salvar pecadores em Éfeso e que deve edificar a igreja em Éfeso. É o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. É o seu Filho Jesus Cristo que veio ao mundo dar a vida por pecadores. É o Espírito Santo de Deus que aplica esta obra na vida da igreja, senão nós não estaríamos aqui. Amém? Amém? Eu tinha aprendido que não se pergunta amém, né? Se diz amém. Então, esse amém que você disse é uma afirmação. Você crê de fato nesse Evangelho? Porque se você crê nesse Evangelho de coração, você é salvo. Não importa a sua história, não importa o que você fez no verão passado, como diz o nome de um filme antigo, né? Deus sabe o que você fez, não no verão passado, pode ter sido até nesses dias. Quem crê no Evangelho é perdoado pelo Senhor. Nós somos salvos pelo Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos diante dessa palavra tão libertadora. Nós pedimos sinceramente, Pai,
Que o Teu Espírito Santo alcance o nosso coração, que o Senhor não nos permita sermos legalistas, que o Senhor não nos permita viver um outro evangelho, que não é o evangelho da graça. Oh Deus, que o Senhor também não nos permita sermos conforme a nossa cultura, que também quer imprimir um outro evangelho, que quer mudar a igreja, que quer alterar a Bíblia. Ó Deus, que toda e qualquer espécie de falso evangelho não entre na igreja presbiteriana de Casa Caiada. Apenas o evangelho de Cristo possa nos mover a sermos como Ele. Assim nós te agradecemos e te oramos. Em nome de Jesus. Amém.